Anteriormente, em Antes do Vazio de Estrelas... Primo, o que você achou desse bastardo aí? Eu não fui muito com a cara dele, na verdade. Desde que ele entrou, tinha um nariz meio empinado. E isso me cheira a alta nobreza. Eu sou filho de Iottus Velaryon, o último guardião dos cofres Targaryen. Ele começou a guardar o tesouro real para assegurar que, não importa o que acontecesse, o tesouro Targaryen estaria seguro e esperando por seu futuro rei. Fugimos de Porto Real, mas fomos rastreados por assassinos. O povoado, senhor. O povoado está sob ataque. Ataque? Ataque de quem, homem? Não sabemos ainda, mas nas colinas a oeste, um grupo de arqueiros, acreditamos. Eles alvejaram muitos do povoado. Não é possível. Malditos. Deve ser aqueles bandoleiros. Parágrafo 3º. Uma escaramuça na noite. Quase não há fonte natural de luz nesta noite densa, de modo que esses arqueiros atiram contra o povoado apenas quando uma lâmina reluz, quando uma silhueta se move ou quando vozes altas revelam uma posição. Fendrel correu até o povoado seguido por 5 homens e logo teve de buscar cobertura, evitando virar um alvo. Atrás de um velho galpão, aguardou o tempo de uma respiração longa e inclinou a cabeça para além da proteção, arriscando um olhar para as colinas. Um trovão branqueou tudo, mas mesmo assim Fendrel não conseguiu traduzir a ameaça em números. Poderiam ser 10 atiradores, tanto quanto poderiam ser 30. Mas todos estavam juntos em uma mesma formação, a mais ou menos 50 metros do povoado. Fendrel recuou, antes que um virote lhe encontrasse a cabeça. O próximo clarão de trovão serviu para ele reconhecer Rohan Clay e outros homens do povoado ocultos atrás de proteções e na mesma situação de análise e defesa. Rohan Clay é o chefe militar da Casa Barteld, um homem natural daquelas terras de origem camponesa, conhecido e respeitado por todos do povoado e com grisalhos 50 anos de idade. Correndo meio agachado em zigue-zague, veio para o lado de Fendrel e deu o reporte. Eles atacaram onde a maioria das pessoas do povoado estavam escondidas. Quando a chuva acabou, nós começamos a sair, a arrumar o povoado e eles fizeram chover flechas na gente, esses malditos. Eu mandei 2 batedores, eles não voltaram. Já não tem mais nenhuma fonte de luz, tá bastante escuro. E assim, não vai ser uma tarefa fácil para eles acertarem a gente se a gente souber se movimentar. Mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar que eles parem de atirar, porque precisamos que eles mostrem onde eles estão. Eu entendi, senhor. Iremos fazer uma distração para eles, então. Então no momento que você tá ali, que você se despede do Rohan Clay, ele sai correndo aqui, né? Que você acaba de falar dessa questão de luz e tal. Essa casa aqui, você vê da onde você está escondido uma luz acendendo lá dentro. Provavelmente alguém acendeu um lampião lá dentro, não sei. Mas na escuridão que você se encontra, a luz lá dentro chamou muito a sua atenção e na hora choveu flecha nessa casa. Houve um silêncio por um tempo e a luz, a chama, antes uniforme, iluminando lá dentro, agora começa a dançar. Você conhece essa casa, uma família talvez de 6, 7 pessoas e talvez agora eles estejam passando por maus bocados. Bom, eu tô sozinho ou tô com alguns homens meus, né? Você tem 5 guardas, mas tem alguns à vista, né? Outros guerrilheiros do próprio povoado, né? Falou pra um deles, vai ver se alguém sobreviveu e apaga esse fogo rápido. Enquanto ele tá fazendo isso, que o lugar tá sendo alvejado, eu vou tentar encontrar, sei lá, alguma carroça de feno, alguma coisa que seja móvel, mas que seja ao mesmo tempo um escudo pra mim e começar a me movimentar, mas não nesse sentido perto dessa casa, pro outro lado. Talvez essa carroça aqui e meio que empurrando ela devagarzinho pra não chamar atenção, mas meio que me dando cobertura. Eu quero tentar ter uma visão um pouco melhor deles do lado oposto da onde tá essa fonte de luz. Eu vou pedir um teste de furtividade pra você, né? É o famoso eu quero correr rápido e furtivo. Esse é o primeiro teste que peço nesta mesa de RPG. E, para quem não sabe, furtividade é para momentos em que o jogador quer se esconder ou se mover
sem ser percebido, o que é o caso aqui. Então saiba disso, um teste é solicitado quando existem forças fazendo frente ao jogador. A dificuldade desse teste pode ser determinada por uma rolagem oposta, que no caso eu faria essa rolagem, aí vence quem tirar o melhor resultado nos dados. Ou a dificuldade pode ser um número fixo, que deve ser superado pela rolagem do jogador. No caso de empate, ganha quem está fazendo a ação. Pense que quanto mais habilidoso o personagem é, mais dados o jogador rola para fazer uma ação. Fendral não é exatamente um sujeito furtivo, rolando 2 dados em seu teste. Uma rolagem de 2 dados em Guerra dos Tronos RPG é o padrão, é o mediano. Mas ele conseguiu um resultado 9, e dadas as circunstâncias, isso foi o bastante para lidar com a dificuldade, que era 8. Tudo bem, você fez essa movimentação aí, sempre abaixado, chegou atrás da carroça, estreitou ao máximo ali a sua vista para cima da colina, tentando ver esses atacantes inimigos aí. Eles têm alguma fonte de luz ou não? Não. Então eu quero... Na verdade eu quero ficar numa posição que outros homens, que eu sei que estão escondidos também, consigam minimamente me ver. Tá. Porque eu quero fazer um sinal para que todos se movimentem ao mesmo tempo, não agora, mas... Porque eles não vão conseguir acertar todo mundo ao mesmo tempo. Uhum. Meio que pra distrair enquanto o Sr. Corbin tá flanqueando eles. Nesses 6, 7 minutos de podcast, você deve ter se perguntado onde está Corbin. E é isso mesmo que o Guilherme disse. Ao invés de ir direto para o povoado, Corbin fez um desvio na intenção de circular as colinas e flanquear os arqueiros. Então eu passo agora pro Corbin. Como que você fez essa volta, né? Porque você está com 15 homens a cavalo. A região de vocês é uma região de colinas, muito relevo, né? Muito sobe e desce, não é um lugar muito favorável para cavalgada. Uhum. Fora essa questão de estar de noite. Não, a ideia é ir sem tochas, né? Até porque se tiver com tocha você não vai surpreender os caras, né? E, obviamente, não ir rápido, né? Cavalos por próprio instinto eles vão conseguir caminhar de noite ali, porém caminhar, não cavalgar. E a ideia é essa, tipo, devagar e sempre, pra pegar os caras de surpresa mesmo. Eu vou rolar exatamente isso, então, essa furtividade desse grupo. A dificuldade aqui foi 8 e o grupo de cavaleiros rolou um 7 em seu teste de furtividade. A tentativa de se aproximarem silenciosamente deu ruim. Você estava até sentindo já essa emoção de poder surpreender esses inimigos, né? De uma forma definitiva, não haveria chance para eles, certamente. E aí, nesse momento, tem essa explosão de chama no castelo. E isso faz 1 ou 2 cavalos de vocês, assim, dar uma relinchada. E aí você sabe que, olha, sua posição foi comprometida. Você ouviu fogo, fogo dentro do castelo. Vamos supor que isso te atraiu. Certo. Pelo menos para ter uma visão do pátio, né? Então vamos supor que você tem alguma saída aqui embaixo, assim, vamos supor. Você vê que o que está pegando fogo é a sua forja. Não está totalmente perdida, mas já tem umas labaredas bem altas, assim. E você fica muito surpreso de como aquilo aconteceu tão depressa. Caralho. Dentro da tua casa. Instintivamente, né? Você tem ali uma guarda pessoal veterana. Esses homens, eles... Boa parte deles, assim, 9 em 10... são sobreviventes da Batalha do Tridente, que coroou o Rei Robert. Então eles não são uma elite, né? Não são um imaculado da vida, mas... São bons. São bons. E instintivamente, então, uma série deles ali já se postou ao seu lado, né? Na sua frente. Tem um invasor, homens. Vamos procurar o invasor. Assim que você terminou de falar, subiu outro som, quase como se fosse uma explosão. Um outro lugar está em chamas dentro do castelo. Na área externa do Castelo dos Bartelde, além do estábulo e da descida para as celas, que já apareceram anteriormente, existe também uma forja e uma espécie de jardim em estufa. E esse jardim, tal como a forja, está em chamas agora.
Então, dentro do castelo, vocês têm um jardim, que é um memorial da família, né, que o Bron fez em memória dos filhos que ele perdeu na rebelião do Robert. Certo. Você cobre um pouco o rosto quando essa outra explosão eclode dentro do seu castelo. Esse lugar de memória, de respeito aos que já foram, ele também está em chamas. Vou tentar organizar um grupo de busca para ir atrás do cara que tá fazendo isso. E uma galera para apagar as chamas, né? Eu vou entrar correndo no castelo atrás da minha mulher e do meu irmão. Você nem precisou ir longe, você indo assim, você já encontrou a sua esposa, vindo ao seu encontro, né, tentando entender o que estava acontecendo e ao mesmo tempo já compreendendo, né? Estamos sob ataque? Estamos sob ataque. Lady... Como é o nome dela? Ailet. Guilherme, um dia você pronunciou bonito o nome dela, cara. Ajuda a gente aí, mano. Eu? Foi. Ailet. Deixa eu ver. Aileth. É a Ivete. Aileth. Como é? Repita, Gui. Aileth. Lady Aileth, tranque-se no seu quarto. Venha comigo, meu lord. Não posso no momento. Eu mando um guarda com ela, aí vou atrás do meu irmão, né? Andou aí pelos corredores do seu castelo, achou o quarto do seu irmão estava observando da janela dele. Mas ele se virou rápido assim, puxando uma faca, e a faca até caiu da mão dele, e ele rapidamente pegou a faca do chão de volta, e aí ele viu que era você e não um inimigo querendo matá-lo. Maravilha, irmão, continua trancado aí. Tá bom. Não sai não. Agora eu vou atrás da minha prima, da Isme. Você foi até os aposentos dela e você não encontrou ela lá. Filha de uma puta. Você foi em todos os esconderijos que você sabe que ela poderia estar, você não encontrou. Caralho. E aí, assim, do lado de fora, você escuta algo mais, né? Você começa a escutar... Davan saiu por uma porta em uma torre do castelo com vista do alto de todo o pátio. E o que ele viu foi um grupo de invasores vestidos com roupas escuras e armados com bestas. É um grupo pequeno, talvez 8 deles. Fizeram uma artilharia contra os seus homens. Então 4 deles vão à frente e atiram. E aí recuam para recarregar, os outros 4 atiram. Eles fazem uma formação assim bem ordenada contra os seus homens que num princípio estavam focados no fogo, né? E aí agora que eles começam a perceber que estão tomando flechada, você pensa, poxa, que absurdo, né? Um grupo de 8 homens contra... Você tem aí dentro do castelo aproximadamente 100. Então você não consegue ver muito bem a lógica desse ataque, até que você vê 2 desses caras abrindo espaço na saída, em luta corporal, com lâminas curtas, e um terceiro, que é o único cara que se distingue um pouco desses sujeitos, né? Digamos que eles estão todos uniformizados, e esse terceiro cara, ele não tá com capuz sobre o rosto, né? Parece um mercenário normal, assim, digamos, né? Um cara sujo de luta, né? E esse cara, ele tá levando sobre o ombro, carregando como um saco de batata, o Aaron Waters. Quando acabam os virotes, quando não tem muito tempo para eles recarregarem as bestas, né, eles sacam ali lâminas curtas e começam a se engajar contra os seus soldados, e pouco a pouco eles vão sendo apunhalados ali, decepados, e o gelo do granizo, da chuva, já parcialmente derretido, vai ganhando um tom rosado no centro do pátio do seu castelo. O sujeito pique mercenário comum passa o Aaron para o último encapuzado de pé, e brandindo um machado se volta contra os soldados Barteld. Estando no arco do portão, ele se vale do espaço mais apertado e de um dos próprios portões para segurar a luta ali, e assim dar tempo para o seu comparsa escapar, levando Aaron, que por sinal está desacordado. Quando esse sujeito do machado é contido, Davan sai pelos portões e avista o fugitivo indo para o norte. Então, eu vou correr atrás do que ficou com o Horace. Em uma perseguição, predador e presa fazem testes opostos de atletismo. Ganha quem conseguir 3 vitórias primeiro, sendo a presa alcançada ou o predador despistado.
No caso de empate na rolagem, considera-se vitória da presa. Atletismo é a habilidade que define a capacidade física do personagem, sua coordenação, prática e poderio muscular. Opa! Você começou a se aproximar nesse 15 aí que você tirou. Você conhece bem a sua região, foi pisando nos lugares certos. O cara ali, ele tá meio tossindo. Parece que o corpo do Aaron começa a pesar muito na constituição física dele. A segunda vez você já deu uma escorregada mais ou menos, né? Sério. Caraca, mano. Porra, vamos dizer que o 15 contra 6 desempata essa parada, né? Pô, não, foi o 15 contra 9, né, cara? Porra, o outro foi 6 contra 5 e 11 a 11. Vamos dizer que a vantagem de gol é minha. Agora eu peguei esse fela da puta. Você alcançou ele, cara. Aí você pode... Vocês estão correndo ainda, né? Então você pode me dizer o que você faz em meio a essa corrida aí. Eu tô a que distância dele? Você tá a 1,5 m dele. Eu consigo dar uma espadada? Consegue. Então vamos dar uma espadada nesse animal. Ataques corporais são rolados com base na habilidade luta e devem superar a defesa do oponente, que é um número fixo. Por enquanto, imagine que quanto maior a rolagem de ataque em relação à defesa do oponente, maior será o dano. E se esse dano superar um atributo chamado saúde, significa que o oponente foi derrotado. Então, enquanto aquele encapuzado corria, Davon o alcançou e rolou um ótimo teste de luta. E o dano foi violento o bastante para zerar a saúde daquele que fugia. Foi um golpão bom. Mais que o suficiente para liquidar o cara. Como é que foi esse golpe aí? Eu dei uma lateral nele, no meio do corpo. Aquela pra entrar bonito, pra fuder fígado. Tudo numa só, assim, sabe? E o cara nem som fez, mano. Ele simplesmente rolou mortinho. Tá, beleza. Eu vou pegar o Waters, vou falar pra um dos caras que me acompanhou. Os caras chegaram assim esbaforidos, mas chegaram. Vou falar é o seguinte, fica um aqui pra carregar o corpo do cara aí, o resto desce pra dar auxílio pra galera lá do portão. Ali parece que a situação tá bem controlada. Aqueles que eles conseguiram manter vivos, eles mantiveram vivos. Da porta do seu castelo, obviamente, você consegue ver que tem um foco de incêndio no povoado e você não vê movimentos daqueles homens que você despachou alguns minutos atrás. Eu tenho algum capitão, algum líder ali? Não, você pode eleger algum ali que você vê que é mais veterano, né? Principalmente dessa sua guarda. Não, beleza, eu chego pro que parece mais cascudo. Sir Cascudo! Ele se apresenta ali, um queixo quadrado, todo calejado. Sir Cascudo. Sim. Pegue mais 20 homens e vá ver o que tá acontecendo, que tá demorando por Sir Corbin e pro meu primo voltarem. Pra já. Ajuda nós, mano. O Sr. George, né, da Patrulha da Noite, ele vem até o portão. Parece que ele lutou ao lado dos seus homens, mesmo ferido. Sim. Lutou com os arqueiros que estavam aqui dentro. Todos esses arqueiros, eles lutaram até a morte. Bravamente. Um que tá morto aqui no chão, né, você dá uma cutucada nele com o pé, pra tentar ver mais ou menos. Não tem nada nele que revele a sua identidade, assim. São sujeitos normais, parecem pessoas westerosas, né? Mas não tem nada nas roupas, nas armas, que sugira algo pra você. Alguns deles, assim, tem alguns equipamentos de escalada, assim. Você consegue ver corda, estaca. É um negócio, assim, bonitinho, assim. Não é um negócio ferro velho, não, mano. Alguém pagou. E você já presume que foi por meio desses equipamentos que eles conseguiram entrar no castelo, né? Certo. Provavelmente eles escalaram alguma parede sua, alguma torre sua e pularam do lado de dentro. E só uma última ordem. Fique 20 homens aí na entrada do castelo pra não passar mais ninguém desconhecido nessa porra. E o do Machado, manda o do Machado pra masmorra e fica 4 caras, 5 caras de olho nele aí. E vou designar alguns pra procurar minha prima. Procura minha prima aí nessa porra, pelo amor de Deus. Ainda ali você dando ordem, um outro guarda seu desceu pra te dar um reporte.
Falou, senhor, alguns dos homens na torre, eles dormiram, senhor. Oh, meu ovo. Tudo bem, pera aí, eu não vou julgar os caras antes de ouvir a versão deles. Estão acordados já, as belas adormecidas do caralho? Esse é o problema, senhor. Eles estão acordados, sim. Mas eles estão muito moles. Suspeito que o sono deles não é natural. Tá, vamos levar eles pro salão principal e chame o mestre. Você olha pelas frestas ali da carroça, né? E você tem a impressão de não ver mais a silhueta daqueles caras, no topo da colina. Eles abandonaram a posição deles. Eu dou um sinal pros homens que estavam junto comigo pra gente avançar. Eu faço aquele sinal que o Capitão Nascimento faz, sabe? Tipo, girando o dedo pra cima, assim. Fatiou, passou, porra. Beleza, você fez o sinal ali, os caras já ganharam na hora, começaram a subir. Passos rápidos, porém silenciosos aí. E eu vou também, e não vou ficar só olhando não, eu vou nessa também. Quando você chega no topo da colina, é exatamente isso que você vê. Um dos caras, a cabeça dele sumindo, assim, abaixando. Porque ele foi correndo no horizonte, aí a colina, entendeu? A colina some com ele no horizonte. Mas eu consigo, por exemplo, ganhar... Ah, eu acho que os caras estão indo pra tal lugar, assim, ou não? Talvez depois de uns 30 metros, tem uma região que estabiliza. É uma região que já não tem tanto esse relevo, é só um campo. Corbin e a cavalaria aparecem no mesmo ponto que Fendril e seus homens. Rowan e mais alguns guerreiros do povoado chegam logo depois. Eles confabulam depressa. Os inimigos podem estar armando uma nova posição no campo à frente, ou estavam de fato batendo em retirada. O grupo dos Bardelde, então, é dividido. A pequena cavalaria vai à frente para engajar ou perseguir, enquanto que um segundo grupo mantém a tática de flanquear os oponentes para o caso deles estarem preparando uma luta. E estavam. E aí vocês foram atrás, os cavalos, os seus cavaleiros a toda na frente, a toda na medida do possível, né? Na escuridão, no relevo zoado, meio ruim de cavalgar, eles foram a toda na medida do possível, mas conseguiram essa proeza. Quando eles somem no horizonte, é a última colina que vocês precisam cruzar, vocês já escutam um combate. Vamos, Lord Devan, achamos os homens. O Devan tá no castelo. Droga, errei de nome. Sir Fendril, achamos os homens, vamos. Vambora. Mas a ideia é seguir a toda, mas pegar pela lateral barra costas ali, né? Na furtiva, no stealth. Aqueles jovens guardas, eles fizeram essa curva, subiram por aqui e aí eles foram encontrados por coisa de 50 homens armados a pé. Peraí, 50? Nossa. Tinha um exército, um mini exército, vamos supor assim, e esperando vocês após a colina. Imediatamente vocês sentem que aqueles arqueiros simplesmente atraíram vocês para esse combate. Avante, homens! Pelos seus filhos e mulheres! Reguem a colina com o sangue deles! Avante!